Olá, meus amores, bom dia! Vamos para uma revisão de história. Veja que esse conteúdo já está aí com vocês há dias, não é isso? Já é a nossa terceira aula, então estudem direitinho, porque tem algo por vir aí pela frente, não é? Então, vamos rever o que foi a descoberta do ouro e as revoltas nativistas. E quais foram estas revoltas, não é isso? Então, meus amores, as revoltas nativistas foi uma luta ocorrida entre o século XVII e o século XVIII entre os nativos brasileiros contra os estrangeiros e o domínio português. Compreenda direitinho. Mas por que ocorreu essas revoltas nativistas? O que aconteceu de tão importante assim que de repente aconteceu essa revolta? Porque no final do século XVIII, entre o século XVII e o século XVIII, os bandeirantes paulistas encontraram jazidas de metais preciosos no interior. E esse interior passou a chamar Minas Gerais. Por isso que houve essas revoltas. Vocês lembram que os bandeirantes paulistas eram aquelas pessoas, né, que tinham, por sua livre e espontânea vontade, eles faziam as suas expedições por conta própria. Então, ele estava aí, né, nesse local, que na verdade na época não era conhecido ainda como Minas Gerais, e sim Vila Rica, e pelo aquele momento ali, entre o final do século XVII e o século XVIII, encontraram muito ouro e diamantes, né? Todo tipo de material precioso. E assim conheceu o nome de Minas Gerais e aconteceu toda essa revolta pela disputa desses materiais encontrados, tá? Vamos lá. Como ficou as Gerais no século XVIII? Então, essa região, ela se tornou a região mais importante da colônia portuguesa. Lógico, era rica, né? Cheio de ouro e de diamantes. Claro que ser a mais importante. Ela era altamente urbanizada, com a fundação de diversas vilas. E quais eram essas vilas? Era a Vila Mariana, a Vila Sabará, a Vila de São João del Rei e Vila Rica, tá? Então, a partir do momento que foi descoberto o ouro, as pessoas foram para essa localidade, deixando ainda mais urbanizada, mas já existiam essas vilas aí, ó, a Mariana, a Sabará, a São João del Rei e a Vila Rica, tá? Só não era tão urbanizada quanto depois que achou o ouro. E agora, já que falamos um pouco do momento, né, da localidade de Minas Gerais, vamos estar falando sobre as revoltas. A primeira revolta foi a revolta do Beckman. Mas como foi que começou essa revolta? Essa revolta ela começou pelos irmãos Beckman, decorrente sobre a falta de mão de obra para a lavoura da cana-de-açúcar em decorrência do fim da escravidão de indígenas, defendida pelo jesuíta e determinada pela coroa portuguesa. Então, a partir do momento que o jesuíta queria que não existisse mais, né, a escravidão de índios, e a coroa portuguesa também já determinava isso, os proprietários ricos, né, os irmãos Beckman, viu a necessidade de aproveitar o trono vazio, o governador não estava no momento, então eles foram lá e decretaram, assim, essa revolta pela falta de escravos para sua lavoura, tá? A falta de mão de obra. Por que houve a revolta dos Beckmans? Devido à insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia do Comércio do Maranhão, que comprava os produtos por preços baixíssimos e os revendia por preços elevadíssimos, preços altos demais. Então, houve aí essa revolta de acordo porque eles não concordavam, né, em estar produzindo um produto, vendendo por preço baixo e eles revender por um preço elevado até demais da conta, sabendo que o processo principal
mais dificultoso, mais pesado era para quem produzia e não para quem vendia. Como era a qualidade destes produtos produzidos aí na revolta do Beckman, no Maranhão? Os produtos vendidos na colônia era muito caro e de péssima qualidade, gerando a revolta dos Beckman. Quando foi que aconteceu? Aconteceu no ano de 1684, aonde? No Maranhão. Liderada por quem, Kituano? Pelos irmãos Beckman, que eram ricos proprietários rurais. Então, já vimos aí o que foi, né? A Guerra dos Beckman, onde aconteceu, o ano, quem participou e o porquê. Agora vamos estar passando para a Guerra dos Emboabas. Por que o nome Emboabas? E por que essa guerra? Então, a Guerra dos Emboabas foi uma guerra entre os bandeirantes paulistas e os forasteiros. Os bandeirantes paulistas eram pessoas, expedições que estavam lá no momento que foi descoberto o ouro e eles se achavam, né, dono daquelas terras. E os emboabas eram os forasteiros recém-chegados, né? Pessoas que vinham de fora, de toda a Europa, tá? Então, isso tudo aconteceu por causa do ouro que foi descoberto nas Minas Gerais, tá? E emboabas, o que quer dizer essa palavra emboabas? Emboabas, na língua indígena, né? Quer dizer forasteiro, pessoas de fora, de outro local, de outra localidade. Ou aves de pés cobertos de pena devido às botas usadas pelos portugueses, ok? Vamos lá. Quando aconteceu a Guerra dos Emboabas? Aconteceu no ano de 1707. Por que aconteceu? Porque os paulistas consideravam-se donos da região e apoderavam-se das terras, impedindo que outras pessoas que viessem de fora explorassem o ouro. Por isso que aconteceu a guerra. Quem era o líder dos Emboabas? Manuel Nunes Viana. Quem era o líder dos paulistas? Manuel de Borba Gato. Não confunda o nome não, tá? Que é parecido. Vamos lá. Ainda na Guerra dos Emboabas aconteceu um episódio de traição, não é? Conhecido como o Capão da Traição. O que foi esse episódio? Foi um combate ocorrido às margens do Rio das Velhas, em que os bandeirantes paulistas prepararam uma emboscada para os emboabas. Mas essa emboscada preparada pelos bandeirantes paulistas não deu certo. Os emboabas não foram os prejudicados. Pelo contrário, os prejudicados foram os bandeirantes, né, que acabaram morrendo, sendo aí mais de 300 deles sendo mortos, ok? Vamos passando para a Guerra dos Mascates. O que foi a Guerra dos Mascates? Foi um conflito entre os senhores de terras de engenho, né, e os homens ricos comerciantes portugueses do Recife, tá? Então, foi um conflito entre os senhores de terras e engenho de Olinda contra os ricos comerciantes portugueses do Recife. Quando isso aconteceu? Em 1710. Veja que a guerra anterior foi em 1707, né? Isso, então, essa daqui foi 3 anos depois, a Guerra dos Mascates, tá bom? E por que aconteceu a Guerra dos Mascates? Aconteceu devido ao endividamento dos senhores de engenhos que tinham suas lavouras financiadas pelos comerciantes de Recife e com a decadência do açúcar. Então, eles não conseguiram pagar suas dívidas cobradas com juro altíssimo. E aí, houve essa guerra, né? Entre os senhores de engenho com aquelas pessoas que tinham suas mercadorias, seus açúcares financiados para ele, onde deveria pagar, né? Já que era financiado, era como se fosse um empréstimo, mas o açúcar estava tão barato para eles venderem
que não conseguiu o dinheiro, né? Que na verdade não era bem o dinheiro, era produto mesmo, a troca de produto. E assim aconteceu a Guerra dos Mascates, tá? E com isso, Olinda e Recife tornaram-se independentes. Quando elas tornaram independente, no Recife teve um símbolo, né? Que foi o pelourinho, que quer dizer autoridade e administração, tá? Independência é quando ele tem a sua autonomia própria, né? E pode estar aí tocando a sua vida política por si só. E com isso, Portugal mandou, né, um novo governador para estar aí restabelecendo a paz entre Recife e Olinda. E após o envio desse novo governador, tudo ficou bem, tudo ficou em paz. E agora vamos falar da última revolta, a revolta de Vila Rica, ou também conhecido como a revolta de Filipe dos Santos, não é? Então, o que foi a revolta de Vila Rica? Lembre que Vila Rica foi o lugar que descobriu o ouro, tá? Também conhecida como Minas Gerais. Então, a revolta de Vila Rica foi uma revolta causada por fatores econômicos em 1720, em Vila Rica, Minas Gerais. Então, diferente das outras, que foi porque de falta de mão de obra, porque do preço do açúcar, né? Porque de pessoas que vinham de fora, então estava disputando as terras para poder garimpar. A revolta de Filipe dos Santos, ou também conhecida como revolta de Vila Rica, foi uma revolta causada por fatores econômicos. O que é fatores econômicos? Economia envolve dinheiro, tá? Aconteceu em 1720, em Vila Rica, atualmente é Minas Gerais. Eles tinham, né, que pagar à coroa portuguesa um imposto chamado quinto. O que era um quinto? Era uma forma de imposto que, por mais que ele pagasse, mas sempre ficava devendo, tá? Nunca esse dinheiro, essa taxa seria sanada. Você pagava hoje e devia amanhã, e assim sucessivamente. Que depois, né, ele foi chamado como Quinto dos Infernos. Por que essa pronúncia? Porque era uma coisa, né, um imposto que eles nunca deixavam de pagar. Então, tudo que ele produzia diariamente, 20% disso, eles tinham que passar para a coroa portuguesa, tá bom? E também com isso, eles viram que tinha uma forma para eles solucionar estes problemas. E o que foi que eles fizeram? Eles, né, criaram a Casa de Fundição. O que foi a Casa de Fundição? Foi a solução do governo português para evitar o contrabando do ouro e pagar imposto por tudo que os colonos produzissem, tá? Então, nessa casa de fundição, o ouro e os metais achados nas minas, antes de serem derretidos e transformados em ouro em barra, tinha que pagar o quinto, né? Que a Pro já falou para vocês que o quinto era um imposto pago à coroa portuguesa, conhecido por esse palavrão, né? Que para mim é um palavrão, para vocês também. E com isso, mesmo assim, eles continuavam contrabandeando o ouro. De que forma? Eles colocavam em uma estátua, né, feita de madeira, que era conhecida como o Santo de Pau Oco, que era um local onde escondia o ouro em pó dentro de uma madeira, tá bom? Então, meus amores, por aqui ficamos com a nossa revisão. A prova vai te dar um segredinho. Estude, porque logo mais nós teremos debate avaliativo sobre este conteúdo, ok? É segredo nosso, tá bom? Então, continue estudando o conteúdo. Espero vocês às 9h30 em nossa live. Não percam, até mais. Beijo, meus amores.